Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o Portal de Estudos de Química vai continuar com a introdução ao cálculo diferencial integral. Na parte de número 3, hoje nós vamos estudar as principais propriedades dos limites. Antes de iniciar essa aula, eu só gostaria de recapitular a definição de limite, E, para tanto, é necessário que saibamos que a função é contínua quando existe um f de a e também existe um limite da função f de x para x tendendo a a. Muito bom, se a função é contínua, existe o f de a e o limite da função f de x tendendo a a, com isso podemos definir limite como sendo definido da seguinte maneira. Aqui nesse gráfico nós temos a função f de x, aqui está a função f de x e podemos dizer então o seguinte, aqui eu vou colocar então a função f de x e para um ponto aqui no eixo x, a, tendendo para a esquerda ou para a direita, a função ela tende a L. Aqui está a definição, portanto, de limite. Quando o limite da função f de x, quando x tendendo a pela esquerda ou pela direita, a função é contínua, logo esse limite é igual a L. Okay? Para darmos início então às propriedades do limite, nós vamos utilizar essa notação. Considere o limite da função f de x para x tendendo a a, que vai ser igual a L1, e o limite da função g de x para x tendendo a a é igual a L2. Okay? Vamos fazer uso dessa notação. A primeira propriedade do limite é justamente o limite de uma função constante. Então, o limite de uma função f de x para x tendendo a de uma constante, o valor do limite vai ser exatamente igual a constante. Colocando aqui em prática essa definição, por exemplo, aqui nós temos o limite de 10 para x tendendo a 1 é igual à própria constante, que nesse caso vale 10. Bem simples. Depois nós temos na segunda propriedade dos limites, o limite da soma e da diferença. Então aqui nós temos o limite da função f de x mais ou menos g de x para x tendendo a a. Isso vai ser igual ao limite para x tendendo a a da função f de x mais ou menos, daqui a pouco eu vou colocar exemplos especificando a soma e a diferença, mais ou menos o limite para x tendendo a a da função g de x. Bom, como eu havia dito no início dessa aula, os valores então atribuídos são os seguintes aqui. Para a função f de x, para x, o limite da função f de x para x tendendo a é igual a L1, mais ou menos, e o resultado desse limite da função g de x para x tendendo a a vai ser igual a L2. Vamos lá exemplificar então. Aqui nós temos no primeiro exemplo o limite da função 2x mais 1 para x tendendo a 1. Aqui nós temos uma soma, então nós vamos ficar com o limite para x tendendo a 1 de 2x, soma, mais o limite da constante, que aqui no caso vale 1, para x tendendo a 1. Agora resolvemos separadamente esses dois casos. Primeiramente, para o x, o limite de 2x para o x tendendo a 1, 2 vezes 1 é igual a 2. E aqui nesse segundo caso, o limite de uma constante 1 para x tendendo a 1 também é igual a 1. E 2 mais 1, o resultado dessa operação é igual a 3. E o limite da diferença, aqui nós temos o limite da função 3x menos 4 para x tendendo a 1, o limite da diferença, então nós ficaremos assim, limite para x tendendo a 1 de 3x menos o limite para x tendendo a 1 da constante, que aqui vale 4. Muito bom. Resolvendo separadamente,
o limite de 3x para x tendendo a 1, então 3 vezes 1 é igual a 3, mais menos o limite da constante, que é 4, para x tendendo a 1, é igual a 4. E aqui nós temos o resultado dessa operação, 3 menos 4, então o resultado é igual a menos 1. Bem simples, né? Depois nós temos, na terceira propriedade dos limites, aqui nós temos o limite do produto, que o limite da função f de x vezes g de x para x tendendo a fica igual a limite para x tendendo a da função f de x vezes, né, esse produto que é materializado pela multiplicação, que vai ser multiplicando o limite para o x tendendo a da função g de x. Agora eu vou substituir os valores referentes a cada um desses limites, onde no início dessa aula eu já atribuí que o limite de f de x para x tendendo a é igual a L1, multiplicado por o limite da função g de x para x tendendo a é igual a L2. Exemplificando, aqui nós temos um caso, limite da função x que multiplica a raiz quadrada de 9x para x tendendo a 1, portanto ficaremos assim. Primeiramente, limite para x tendendo a 1 de x multiplicado vezes o limite para x tendendo a 1 da função raiz quadrada de 9x. Resolvendo separadamente agora esses dois limites, né? Primeiramente, o limite de x para x tendendo a 1 é igual a 1, multiplicado por o limite da raiz quadrada de 9x para x tendendo a 1, então 9 vezes 1 é igual a raiz quadrada de 9. Então a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, mas a raiz negativa não é do nosso interesse. Então 1 vezes 3, o resultado dessa operação é igual a 3. Bem simples, né? Bom, com raciocínio análogo, nós vamos agora estudar o limite do quociente. Aqui nós temos então o limite da função f de x dividido por g de x para x tendendo a. Nós vamos dividir isso aqui. Vamos escrever então limite da função f de x para x tendendo a dividido pelo limite da função g de x para x tendendo a A. Agora eu vou substituir os valores correspondentes a essas operações. Primeiramente, o limite de f de x tendendo a foi atribuído o valor L1 e o limite de g de x para x tendendo a o valor atribuído é o L2, então o resultado é L1 sobre L2. Vejamos uma aplicação. Aqui nós temos primeiramente o limite da função x mais 2 dividido por 2x menos 3 para x tendendo a 0, que será subdividido em, primeiramente, vamos colocar limite para x tendendo a 0 da função x mais 2. Isso será dividido por limite para x tendendo a 0 da função 2x menos 3. Muito bem, agora vamos substituir aqui o valor para x tendendo a 0. Então 0 mais 2 é igual a 2. Isso será dividido por limite de 2x menos 3 para x tendendo a 0 é 2 vezes 0, que é 0, menos 3. Pronto, aqui está. O resultado dessa operação é igual a menos 2 terços. Só um detalhe que eu gostaria de acrescentar aqui nessa razão, né? Limite do f de x para x tendendo a e dividido pelo limite de g de x tendendo a também, né? L1 sobre L2. E nesse caso aqui eu só gostaria de lembrá-los que esse denominador não pode ser igual a 0, tá? Onde L2 tem que ser obrigatoriamente
diferente de zero, ok? Muito bem. Agora vamos estudar a quinta propriedade dos limites, que é o limite da potência. Então aqui nós temos o limite da função f de x elevado a n para o x tendendo a a. O que eu faço nesse caso? Eu vou colocar todo o limite, vou voltar aqui para a desconfiguração aqui da minha operação. Agora vamos lá. Vou colocar aqui todo o limite. Pronto, aqui está. O resultado, então, do limite da função f de x elevado a n para x tendendo a a. Eu coloco todo o limite da função f de x tendendo a a elevado a n. O valor para esse limite de f de x tendendo a a é igual a L1. Portanto, o meu resultado aqui será igual a L1 elevado a n. E uma condição importante é que esse L1 aqui ele tem que ser um número maior do que zero, né? Então, um detalhe que é bom esclarecer, né? Vamos escrever aqui, ó, L1, o resultado é um número maior do que zero. É bem simples a aplicação, senhores e senhoritas. Vejamos o limite da função 2x elevado à terceira potência para x tendendo a 1. Então, eu coloco todo o limite da função 2x para x tendendo a 1 elevado à terceira potência. Resolvendo agora, o limite da função 2x para x tendendo a 1 é 2 vezes 1, e isso é igual a 2. Então, o resultado do limite de 2x para x tendendo a 1 é 2, elevado à terceira potência, e o resultado dessa operação é igual a 8. Observe agora a propriedade de número 6, que é o limite da raiz. Aqui nós temos o limite de uma função f de x elevado a uma raiz elevado ao índice n de x tendendo a a. Observem só o que vai acontecer. Aqui está o resultado. Eu pego todo o limite da função f de x para x tendendo a a e elevo a raiz de índice n. Como nós já temos conhecimento de que o limite da função f de x para x tendendo a é igual a L1, portanto, nós teremos a raiz de índice n de L1. É um detalhe que é importante frisar, né? Que esse L1 tem que ser um número maior ou igual a zero, restrição dessa função. Por exemplo, aqui nós temos o limite da raiz quadrada de 25x para x tendendo a 1. Então, nós ficaremos assim, limite de 25x para x tendendo a 1. E agora eu pego todo esse limite e elevo a raiz quadrada. O índice da raiz aqui é 2, né? Então, resolvendo o limite que está dentro da raiz, então para x tendendo a 1, 25 vezes 1 é igual a 25. Então, nós teremos raiz de índice 2, raiz quadrada de 25. Resultado, mais ou menos 5. Como o valor da raiz negativa não é do nosso interesse, então o resultado é igual a 5, exatamente 5. Ok? Bem simples, né? Agora vamos estudar o limite da função logarítmica. A função logarítmica nós teremos aqui à sua disposição desta maneira. O limite da função logaritmo na base b de f de x para x tendendo a a ficará igual a logaritmo na base b, certo? Que vai ser colocado aqui do lado esquerdo, que isso multiplicará o limite da função f de x tendendo a b. Observem como que isso vai ficar. Desta maneira que nós ficamos com o logaritmo na base b, aqui eu abro os colchetes e dentro dos colchetes eu coloco o limite da função f de x para x tendendo a a. Okay? Nesse caso, então, ficaremos assim, com o logaritmo na base b do resultado dessa operação do limite da função f de x tendendo a a, que é igual a L1.
Antes de mais nada, eu só gostaria de lembrá-los de uma propriedade, na verdade, uma definição de logaritmo, né? Vamos colocar aqui do lado direito, logaritmo na base b, do logaritmando que eu vou chamar de a, isso é igual a x. A definição aqui, nós teremos que b elevado a x é igual a a. Essa é a definição do logaritmo. E aqui eu só gostaria de colocar uma restrição, dizendo o seguinte para você: a base b tem que ser um número diferente de 1 e maior do que 0. Então vamos colocar aqui 0 é menor do que b, então b é maior que 0 e por sua vez ele é diferente de 1. Essa é a restrição. Por exemplo, aqui nós temos o limite da função logaritmo de x mais 7 na base 2 para x tendendo a 1. Então eu pego esse logaritmo na base 2 aqui e multiplico o limite da função x mais 2, x mais 7 na base 2. Aqui está. Agora resolvemos separadamente o limite que está dentro aqui dos colchetes. Então ficaremos assim, logaritmo na base 2 de x mais 7 para x tendendo a 2. Então 2 mais 7 isso é igual a 9, não é? Bom, e agora vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui uma pequena alteração. Observem. Eu fiz uma pequena alteração aqui para que nós temos um valor exato, né? E eu troquei a função x mais 7 para x mais 6. Portanto, ficaremos assim, né? Logaritmo na base 2, abro os colchetes, coloco o limite de x mais 6 para x tendendo a 2 e 2 mais 6 dá 8. Isso daqui vai ser igual, digamos, a resposta vai ser L. E aplicando aqui o conceito do logaritmo, então nós ficaremos assim. A base 2 elevado a L vai ser igual a 8. Melhorando isso daqui, então eu posso escrever que 8 pode ser escrito como 2 elevado à terceira potência. Agora aqui, observe que nós temos bases iguais, e pelo fato das bases serem iguais, então eu posso cancelar as bases e igualar os expoentes, e o resultado dessa operação vai ser L igual a 3. Certo? Simples, não? É importante somente lembrar que a definição da função logaritmo, que é logaritmo de a na base b igual a x, é b elevado a x igual a a, certo? Agora vamos na propriedade de número 8 estudar o limite da função polinomial. Esse aqui é muito simples, né? O limite da função f de x para x tendendo a, sendo f de x um polinômio, isso é igual exatamente a f de a, ou seja, no lugar da variável x, eu coloco x igual a a. Por exemplo, limite da função polinomial 3x elevado à quarta mais 2x elevado à terceira menos x elevado ao quadrado mais 2x menos 7 para o x tendendo a 1. Basta eu substituir no valor do x 1. Então, observe como que vai ficar. 3 vezes 1 elevado à quarta potência mais 2 vezes 1 elevado à terceira potência menos 1 elevado à segunda potência mais 2x, 2 vezes 1 mais, ou melhor, menos 7. Pronto, aqui está, é só resolver, né? 3 vezes 1 elevado à quarta potência é 3, mais 2 vezes 1 elevado à terceira potência é 2, menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes 1, que é 2, menos 7, e isso vai ser igual a 3 mais 2 dá 5, 5 menos 1 deu 4, 4 mais 2 deu 6, e 6 menos 7 deu menos 1, o resultado dessa operação. Certo? Bem simples, né? Função f de x polinomial de x tendendo a, é só eu pegar no lugar do x e colocar o valor a, que aqui nesse exemplo vale a igual a 1. Agora nós vamos estudar na propriedade de número 9
limites infinitos e limites tendendo a infinito, né? Aqui fica muito fácil de explicar isso para vocês, escolhendo aqui uma função y ou f de x igual a 1 sobre x. Então nós vamos fazer essas análises aqui. A primeira análise que nós vamos fazer é quando o limite da função f de x, o x tendendo a mais infinito por aqui, ó, mais infinito. Quando o x tendendo a mais infinito aqui pela direita, o limite da função 1 sobre x, ele vai se aproximando cada vez mais aqui do eixo x da abscissa, e por sua vez, quanto mais próximo, ele tende a ficar mais próximo de zero. Aí nós podemos então definir que quando o limite da função f de x, quando x tendendo a mais infinito, o limite dessa função tende a zero. Agora vamos fazer o inverso. Quando o limite da função f de x tendendo a zero pela direita. Então aqui está, ó. Vamos tender a zero, o eixo x pela direita, e o resultado disso é que a função ele vai tender a mais infinito no eixo y. Aqui então eu terei o seguinte resultado para o limite da função f de x para x tendendo a zero pela direita. Aqui está, o limite dessa função vai ser igual a mais infinito. Mais infinito. Vamos analisar agora essa outra situação aqui, senhores e senhoritas. Vamos analisar a função f de x, da função 1 sobre x para x tendendo a menos infinito. Aqui eu vou colocar o menos infinito aqui do lado esquerdo, e quando ele vai tendendo a menos infinito pela esquerda, você pode perceber que a função ela se aproxima cada vez mais do eixo x da abscissa tendendo a zero. Aqui está o resultado. Quando o limite da função f de x de 1 sobre x tendendo a x a menos infinito, o valor da função tende a zero. Agora vamos analisar aqui o contrário. Agora vamos analisar quando o limite da função f de x para zero tendendo pela esquerda. Zero pela esquerda. Então aqui está, ó, zero pela esquerda, nesse sentido, né? Zero tendendo pela esquerda. Deixa eu colocar aqui do lado direito. Isso, fica melhor assim. E o zero tendendo pela esquerda, percebemos isso daqui, ó, que a função f de y, ela tende a infinito aqui para baixo, ou seja, ele tende a menos infinito. Ficou claro? Sim? Recapitulando, gostaria apenas de lembrá-los mais uma vez que aqui em vermelho, quando o valor do x ele tende a mais infinito aqui pela direita, o valor da função se aproxima cada vez mais de zero. E quando a função tende a zero aqui pela direita, o valor dessa função, 1 sobre x, ele tende a mais infinito. Aqui em verde agora, quando a função tende a menos infinito, aqui pela esquerda agora, o valor da função se aproxima cada vez mais do eixo x, ele tende a zero, aqui está, ou quando ele, aqui em verde agora, tendendo a zero pela esquerda, o valor da função tende a menos infinito. Tá? Essas são as propriedades de limites, quando o limite é infinito ou o limite tende ao infinito. Se isso não ficou muito claro, peço que vocês deem uma pausa e voltem e verifiquem se tiveram um entendimento desse assunto, ok? Continuando aqui, nós vamos agora apresentar a propriedade de número 10, a propriedade que se refere aos limites da função polinomial. Aqui a definição é a seguinte: o limite da função f de x, quando x tende a mais ou a menos infinito, e ele é igual a limite do a
n vezes x elevado a n. O que seria esse a n? O n especificamente seria o que? É simples. O valor desse n é simplesmente o termo de maior a mais alta potência. Eu vou escrever aqui para você: n é o valor da mais alta potência. Agora eu vou mostrar para você o exemplo. Observe como que fica o exemplo dessa situação. Aqui fica então, né? O n corresponde ao termo de mais alta potência. Então, como exemplo, no exemplo número 1, nós temos o limite da função polinomial x elevado à terceira potência mais x elevado ao quadrado menos x mais 1 para x tendendo a mais infinito. Então, aplicando esse conceito, nós ficaremos apenas com a consideração do termo de mais alta potência. Então, ficaremos assim: limite da função x elevado à terceira potência para x tendendo a mais infinito. Agora vamos fazer aqui a substituição, né? Mais infinito elevado à terceira potência. Aí nós teremos como resposta, esse limite tende a mais infinito. No exemplo de número 2, nós teremos a mesma função, né? X elevado à terceira potência mais x ao quadrado menos x mais 1. Agora o x tendendo a menos infinito. E aí nós deveremos levar em consideração a mais alta potência. Então aqui a mais alta potência, novamente, é x elevado à terceira potência. Agora o x ele tende a menos infinito. E menos infinito é elevado à terceira potência, a potência ímpar, e o sinal é negativo, então o resultado é que esse limite tende a menos infinito como resposta. Aqui está a resposta. Ok? Estão entendendo? Sim? Continuando aqui, vamos pegar no exemplo de número 3. O exemplo de número 3, nós temos agora menos x ao cubo menos x elevado ao quadrado mais x menos 1, e vai predominar, nesse caso especificamente, a maior potência, né? Então fica limite para x tendendo a menos infinito de menos x elevado à terceira potência. Bom, então, como o resultado anterior é o x elevado à terceira potência menos infinito, então nós vamos ficar com esse menos que já está aqui na operação, esse sinal se mantém, e o resultado anterior nos mostra que x elevado à terceira potência vai ficar menos infinito. E menos infinito com esse menos aqui na frente, o resultado dessa operação fica mais infinito. Certo? Entenderam? Tudo bem? Agora, vamos ver esse exemplo de número 4 aqui, ó. Nós vamos ficar assim, ó, o limite de menos 2x à quarta, mais x ao cubo, mais x quadrado, menos x mais 1, para x tendendo a menos infinito, vai predominar a maior potência. Então, nós ficaremos com o limite para x tendendo a menos infinito de menos 2x elevado à quarta potência. Muito bem, isso daqui é um limite do produto, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui para vocês especificado dessa maneira aqui, ó. Vai ficar menos 2, que é a constante, né? Que vai, por sua vez, multiplicar o limite para x tendendo a menos infinito. Deixa eu ajeitar isso aqui, ficar mais bonitinho. Aqui está, menos infinito de x elevado à quarta potência. Então eu ficarei assim, né, com menos 2. O limite aqui de x elevado à quarta potência, agora o expoente é par de menos infinito. Então eu fico menos infinito elevado ao expoente par, e esse resultado fica positivo, mas tem esse menos 2 multiplicando isso, né? Então vai ficar menos 2
vezes mais infinito, que é o resultado dessa potência, né? Menos infinito elevado ao expoente par fica mais infinito, com esse menos 2 aqui na frente, o resultado dessa operação será igual a menos infinito. Ok? Então, nos limites das funções polinomiais, predomina o termo da variável com maior potência. Tá? Continuando. Aplicando o conceito do caso anterior, né, do limite da função polinomial, onde predomina a variável com a maior alta potência, nós vamos agora fazer aqui uma razão dessas funções polinomiais, do limite da função p de x sobre q de x, com x tendendo a mais ou menos infinito, e aqui eu vou colocar a definição de função polinomial. E nós deveremos, nesse caso, levar em consideração 3 situações. Primeiramente, que o grau do polinômio p de x do numerador ele é maior do que o grau do polinômio q de x. Então, eu vou chamar o mais alto grau do polinômio p de x de p, e o mais alto grau do polinômio q de x eu vou chamar de q. Então, a condição de existência, nesse caso, é que o polinômio do numerador do grau p, ele sendo maior do que o grau do polinômio no denominador, que é q. Para p maior do que q, aí nós ficamos com o limite para x tendendo a mais ou menos infinito da função p de x sobre q de x, onde p é maior do que q, e o resultado será mais ou menos infinito. Vamos aplicar agora no exemplo. Nesse exemplo número 1, nós temos limite da função 7x elevado à terceira potência sobre 4x mais 3x quadrado para x tendendo a mais infinito. Então, pegando os termos de mais alta potência, então o polinômio do numerador fica 7x elevado à terceira potência, e o polinômio do denominador, o termo de mais alta potência, é 3x elevado ao quadrado, e esse limite ele tende a x para mais infinito. Muito bom. Então aqui nós teremos então a constante, que é 7 sobre 3, 7 terços, que por sua vez multiplicará o limite. Nós temos então x elevado à terceira potência. Notem que aqui nós temos o expoente 3 como sendo maior do polinômio do numerador. E aqui nós temos o expoente 2 como sendo o maior expoente do polinômio do denominador. E aqui a função tende a x a mais infinito. Melhorando isso daqui, então nós teremos 7 terços que multiplica o limite para x tendendo a mais infinito, x ao cubo dividido por x ao quadrado, isso é exatamente igual a x. E esse limite de x para x tendendo a mais infinito vai ser igual a mais infinito, porque mais infinito vezes 7 terços fica igual a mais infinito como resultado. Vamos fazer agora o contrário, senhores e senhoritas. Vamos colocar aqui o segundo caso, onde o polinômio de mais alto grau está no denominador. Então, nesse caso aqui, o polinômio do denominador de mais alto grau é q. Este, por sua vez, é maior do que p. Bom, nesse caso, portanto, nós teremos que o limite... Nós teremos que o limite para x tendendo a mais ou menos infinito de p de x sobre q de x, só que agora o expoente de mais alta ordem está no denominador e esse resultado desta razão vai tender a zero. Veja o exemplo aqui, ó. Aqui nesse segundo caso nós teremos o limite da função 1 mais 4x²
dividido por 1 menos 2x ao cubo para x tendendo a mais infinito. Ficaremos assim, então, né? Pegando os termos de mais alto grau. O do numerador, o mais alto grau é 4x ao quadrado. E o termo de mais alto grau do denominador é menos 2x elevado à terceira potência, para o x tendendo a mais infinito. Melhorando isso daqui, eu vou pegar esse menos 4 dividido por menos 2. Vou deixar isso daqui multiplicando o limite. Menos 4 sobre 2, que por sua vez multiplicará o limite para x tendendo a mais infinito. E agora restou x elevado ao quadrado dividido por x elevado à terceira potência. Menos 4 dividido por 2, isso é igual a menos 2, que multiplica o limite para x tendendo a mais infinito. X ao quadrado dividido por x elevado à terceira potência, isso dá x elevado a 2 menos 3 dá menos 1. Melhorando isso daqui, então ficaremos assim, menos 2 vezes o limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x. E se nós pegarmos 1 dividido por infinito, o resultado dessa operação é igual a 0, certo? Aplicando aquele conceito da propriedade do limite infinito e tendendo ao infinito que eu mostrei há poucos instantes atrás. Agora nós temos o terceiro caso aqui, onde o polinômio do numerador e o polinômio do denominador, eles apresentam o mesmo grau. Então vejamos, vamos escrever aqui a condição para essa situação. O P, o grau do polinômio do numerador é igual a Q, que é o grau do polinômio do denominador. Se P é igual a Q, portanto, nós teremos o limite de P de x sobre Q de x, que é o polinômio do denominador. Aqui o x tende a mais ou menos infinito, e o resultado desta operação vai ficar igual a constante, exatamente, vai ficar igual a uma constante, sendo que se o grau do polinômio do numerador é igual ao polinômio do denominador, consequentemente eles serão cancelados e vai sobrar uma constante. Veja o exemplo aqui dessa situação. Observem, aqui nós teremos o limite da função x à quarta dividido por 4 menos x à quarta para o x tendendo ao infinito. Então eu ficarei assim com limite para x tendendo a mais infinito. Pego o mais alto grau do polinômio do numerador, que é x elevado à quarta potência, e vou dividir pelo mais alto grau do polinômio do denominador, que é menos x à quarta. Isso, aqui está. Então eu ficarei assim com limite do x tendendo a mais infinito, x à quarta dividido por x à quarta, que é mais 1 com menos 1, né? E isso é igual a menos 1. Menos 1. E o sinal, exatamente o sinal aqui desse valor, né, de menos 1 tendendo a mais infinito. Como resultado, nós teremos a própria constante, que é menos 1. Então, quando x tende a infinito, o limite tende a menos 1, o valor da constante propriamente dito. Entenderam? Sim? Agora vamos estudar algumas indeterminações. Observem. Bom, as indeterminações
algébricas mais importantes são 0 dividido por 0, não existe, isso é indeterminado, como infinito dividido por infinito. Esses são os termos indeterminados mais importantes, mas também eu poderia citar 0 elevado a 0, como indeterminação 1 elevado a infinito. Outra indeterminação seria infinito elevado a 0, tá? São alguns casos comuns, mas esses dois são os mais importantes. Observe esse primeiro caso, esse primeiro exemplo. Nós temos aqui o limite da função raiz quadrada de x menos 4 dividido por x menos 4 para x tendendo a 4. Substituindo aqui o valor do x por 4, aí nós teremos essa situação aqui, ó. Limite para x tendendo a 4. Substituindo, então, nós teremos raiz quadrada de 4 menos 4 dividido por 4 menos 4. Realizando esse cálculo aqui, nós ficaremos assim com o limite para x tendendo a 4. Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, só nos interessa o valor da raiz positiva, que é 2 menos 4, e 4 menos 4 dá 0. Aqui está uma indeterminação, né? Então nós temos que menos 2 dividido por 0, nesse caso especificamente, esse valor ele não é determinável. Mas eu vou fazer uma outra situação. Observe esse segundo exemplo que eu vou colocar de indeterminação. Esse aqui é uma situação. Outra situação seria essa daqui. Observem. Segundo exemplo, segunda situação, eu tenho o limite da função raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 4 para x tendendo a 4. Observem o que acontece se eu substituir x igual a 4 nesse exemplo. Então nós ficaremos assim com o limite raiz quadrada de x para x tendendo a 4. Então ficaremos com raiz quadrada de 4 menos 2. Isso será dividido por x igual a 4 menos 4. Aqui eu coloquei o valor do x tendendo a 4. Então, realizando aqui esse cálculo, ficaremos assim com o limite para x tendendo a 4. Raiz quadrada de 4 é 2, positiva, né? A raiz negativa não é do nosso interesse aqui nesse caso. 2 menos 2 dividido por 4 menos 4. Aqui está aquela situação que eu mencionei para vocês, ó, limite de uma indeterminação. Outra situação é essa, 0 dividido por 0. Isso é uma indeterminação e não é resolvido. Então eu terei que criar um mecanismo, uma situação, de modo que eu consiga eliminar essa indeterminação. E nesse caso, no primeiro método da racionalização, como fazer a eliminação dessa indeterminação? O truque é fazer exatamente o seguinte. Você vai pegar aqui o numerador, que é raiz quadrada de x menos 2 dividido por x menos 4, tá? E você vai multiplicar. Para fazer a eliminação da indeterminação, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo oposto da função do numerador, que é raiz quadrada de x menos 2. Então você multiplica o numerador e o denominador por raiz quadrada de x mais 2, tanto o numerador quanto o denominador, raiz quadrada de x mais 2, certo? Agora vamos multiplicar isso daqui para ver quanto que vai dar. Bom, fazendo aqui a multiplicação, raiz quadrada de x menos 2 vezes raiz quadrada de x mais 2. Aí nós teremos então raiz quadrada de x elevado à segunda potência menos 2 elevado ao quadrado, dividido por... Agora vamos multiplicar isso daqui, ó,
propriedade distributiva, né? Vamos multiplicar. Então, aí nós ficaremos assim. Na verdade, eu vou deixar da forma como está aqui. Eu acho que vai ficar melhor. X menos 4, que multiplica a raiz quadrada de x mais 2. Muito bem. O numerador agora, a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, isso é igual a x. Eu posso cancelar aqui esse expoente com o índice da raiz. Então, isso é igual a x. Menos 2 elevado ao quadrado, isso é igual a 4. Agora já ficou melhor. Isso é dividido por x menos 4, que multiplica a raiz quadrada de x mais 2. Perfeito. Agora eu vou cancelar esse x menos 4 do numerador com esse x menos 4 do denominador. Com isso, a racionalização dessa operação, ela ficou reduzida a 1 sobre raiz quadrada de x mais 2. Então, vamos reescrever a função. Então, eu vou escrever limite de x tendendo a 4, e esse raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 4 ficou equivalente a 1 sobre raiz quadrada de x mais 2. A indeterminação agora foi eliminada. Observem, se o x tendendo a 4, o que vai acontecer? Limite para x tendendo a 4. Substituindo aqui o x por 4, eu terei 1 sobre raiz quadrada de 4 mais 2. A indeterminação foi eliminada, perceberam? Limite de x tendendo a 4, raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, mas a raiz negativa não é do nosso interesse, então fica 1 sobre 2 mais 2. E, portanto, ficaremos assim, o resultado do limite da função raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 4 para x tendendo a 4. O valor é igual a 1/4. Observem só o resultado. Vou colocar aqui o resultado e com isso já finalizar essa resolução. Observem. Pronto, aí está. O limite da função raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 4 para x tendendo a 4, fazendo a racionalização do numerador, ficamos com 1/4. Agora eu vou apresentar para vocês uma outra maneira de realizar a eliminação da indeterminação, que é o método da fatoração. Observem esse segundo caso. Nesse segundo método da eliminação da indeterminação pelo método da fatoração, nós temos aqui o exemplo de número 2, o segundo caso, que é o limite da função x² menos 4 sobre x mais 2 para x tendendo a 2. Se você substituir aqui o valor de x por 2, nós teremos o limite para x tendendo a 2. Então fica 2 elevado ao quadrado menos 4 dividido por 2 mais 2. Aqui eu vou colocar x tendendo a menos 2 para ficar melhor, tá? Menos 2 mais 2. Vou colocar aqui, x tendendo a menos 2 para ficar melhor, para mostrar para vocês a indeterminação. Então ficamos assim, limite para x tendendo a menos 2 elevado à segunda potência da 4, menos 4, dividido por menos 2 mais 2, isso é igual a 0, menos 2
mais 2 dá 0 e 4 menos 4 dá 0, e eis que nós ficamos aqui com uma indeterminação. E com isso eu preciso eliminar essa indeterminação. Como fazer isso? Aqui é simples, basta que nós tenhamos conhecimento dos métodos básicos de fatoração para fazer a eliminação da indeterminação. Então, por exemplo, já é do nosso conhecimento que esse x ao quadrado menos 4, ele pode ser escrito da forma fatorada como x mais 2 vezes x menos 2 igual a x ao quadrado menos 4, isso dividido por x mais 2. Pronto. Agora o x mais 2 aqui do numerador, eu cancelo com o x mais 2 do numerador e a eliminação foi eliminada. Esse x quadrado menos 4 sobre x mais 2 é equivalente somente a x menos 2. Dessa maneira, eu posso escrever novamente esse exemplo como sendo o limite da função x menos 2 para x tendendo a menos 2. E aí nós ficamos assim, com menos 2 com menos 2, e o resultado fica igual a menos 4. Entenderam? Uma outra forma de eliminarmos a indeterminação é fazermos a fatoração. Agora eu vou apresentar para vocês o método da substituição. Observem. Bom, aqui está o terceiro caso, o método da substituição. Por exemplo, eu tenho aqui o limite da função 1 menos raiz cúbica de x dividido por 1 menos raiz quadrada de x para x tendendo a 1. Muito bem, então vamos fazer aqui a resolução desse limite para x tendendo a 1. Então eu ficarei com o limite para x tendendo a 1. Então, substituindo aqui, eu terei 1 menos raiz cúbica de 1 dividido por 1 menos raiz quadrada de 1. Realizando aqui esse cálculo, então eu ficarei assim com limite para x tendendo a 1 de 1 raiz cúbica de 1 dá 1, dividido por 1 menos raiz quadrada de 1, também é 1. E aí nós encontramos a indeterminação. 0 dividido por 0 é indeterminado, né? Bom, e agora a questão é fazer o seguinte: como eu vou eliminar esta indeterminação? Nós vamos fazer uma substituição. A substituição consiste em chamar o valor da incógnita x de u. E um detalhe importante: o expoente desse u que vai substituir o x será expresso pelo mínimo múltiplo comum dos índices das raízes. As raízes, o índice é 3 e 2. E o mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é igual a 6. Tá? Então, eu vou escrever aqui do lado, que no método da substituição, eu vou pegar o valor da incógnita x e vou chamá-la de u. Esse u será elevado a um expoente que eu vou chamar de m, que por sua vez será obtido através do mínimo múltiplo comum dos índices da raiz. A raiz cúbica e a raiz quadrada. O mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é igual a 6, certo? Então aqui nesse caso, aonde eu encontro a variável x, eu vou substituir x por u elevado à sexta potência, de onde eu tirei o 6 do mínimo múltiplo comum dos índices. Então, substituindo aqui, nós teremos limite para o x tendendo a 1
de 1 menos raiz cúbica de u elevado à sexta potência, que é o valor do x, dividido por 1 menos raiz quadrada de u elevado também à sexta potência. O índice é 2 aqui. Tá, agora vamos fazer a racionalização. Só lembrando para vocês que a raiz quadrada de u elevado a m, vamos colocar outro índice, colocar a ao índice b é igual a u elevado a sobre b, tá? É o que eu vou fazer aqui, ó. Então ficarei assim com limite de x tendendo a 1 de 1 menos u elevado a 6 dividido por 3 sobre, dividido por, torto aqui, quero fazer no capricho, vai, 1 menos u elevado a 6 dividido por 2. Resolvendo isso daqui, então eu ficarei com limite para x tendendo a 1 de 1 menos u elevado a 6 dividido por 3, que é 2, dividido por 1 menos u elevado a 6 dividido por 2, que é 3. Mas acontece que mesmo fazendo a substituição do valor desse x por u elevado a sexta, nós continuamos com indeterminação, porque se eu substituir x igual a 1 aqui no numerador, então fica 1 menos 1 ao quadrado, que é 1, dá 0. E 1 no denominador, 1 menos 1 ao cubo, que é 0, 0 dividido com 0, a eliminação ainda não foi eliminada. Tá, e como que eu vou fazer essa eliminação da indeterminação? Agora eu vou utilizar o método da fatoração, né? Então a primeira parte é a substituição, tá? E a segunda parte agora será a fatoração. Então vamos fatorar essa expressão. Limite de x tendendo a 1. Esse 1 menos u elevado ao quadrado, fatorando isso vai ficar igual a 1 menos u, que multiplica 1 mais u, dividido por esse 1 menos u elevado à terceira potência, eu posso escrever assim, ó, 1 menos u vezes u elevado ao quadrado mais u mais 1. É muito importante que vocês tenham o domínio das regras de fatoração para que as mesmas possam ser aplicadas aqui nesses casos. Nesse momento, esse 1 menos u aqui do numerador eu posso cancelar com esse 1 menos 1 do denominador, e dessa maneira a nossa expressão ficou reduzida assim, ó. Vamos ver se a indeterminação foi eliminada. Então eu ficarei com limite de x tendendo a 1 de 1 mais u dividido por u elevado ao quadrado mais u mais 1. Vamos substituir agora o valor para x igual a 1. Então eu terei limite para x tendendo a 1, 1 mais 1, o vale 1, né? E o outro vai ser 1 elevado ao quadrado mais 1 mais 1. 1 mais 1 aqui no numerador vale 2. 1 mais 1 dá 2 mais 1, deu 3. E aqui está o resultado dessa operação, que é a eliminação da indeterminação pelo método da substituição. Okay? O vídeo está longo porque eu coloquei todas as propriedades em um único vídeo,
mas eu peço a colaboração e a compreensão de todos. Se estiver muito longo, você assiste uma parte num dia, outra parte no outro dia, o que fica melhor. Agora eu vou encerrar esse vídeo com a divisão de polinômios. Observem. Último caso, então, na divisão de polinômios, eu tenho aqui nesse exemplo o limite da função 8x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 7x mais 2, dividido por menos 2x ao cubo mais 12x quadrado para x tendendo ao infinito. Se você fizer a substituição nua e crua aqui do infinito, nós teremos no numerador infinito mais infinito mais infinito, e o resultado aqui do numerador fica infinito. E aqui no denominador, infinito, infinito também, nós teremos infinito no denominador. Mas infinito dividido por infinito, isso corresponde a uma indeterminação. E como nós deveremos fazer a eliminação da indeterminação, a resolução dessa questão de divisão de polinômios será através de colocar o termo de maior grau em evidência. Eu vou escrever então aqui esse termo. Observe como que vai ficar então a resolução. Colocando o termo de maior grau em evidência do numerador, o termo é 8x elevado à terceira potência. Vamos colocar em evidência então 8x elevado à terceira potência. Colocando o termo de maior grau em evidência, então 8x ao cubo dividido por 8x ao cubo aqui vai dar 1. E aqui vai dar 5x elevado ao quadrado dividido por 8x ao cubo. Então eu vou dividir aqui, 5x elevado ao quadrado dividido pelo o termo de maior grau, que é 8x ao cubo. Aqui vai ficar mais 7x dividido por 8x ao cubo. Por fim, eu vou pegar e dividir o outro também. 2 dividido por 8x elevado ao cubo. Bom, senhores e senhoritas, agora eu vou pegar o termo de maior grau do denominador e fazer o mesmo critério. Aqui está. O denominador, o termo de maior grau, será esse menos 2x elevado ao cubo. Então, menos 2x elevado ao cubo. Menos 2x elevado ao cubo dividido por menos 2 x elevado ao cubo dá 1. E aqui vai ficar mais 12x elevado ao quadrado dividido por menos 2x ao cubo. Muito bem, agora vamos dar uma melhorada aqui nessa operação. Tá? Vamos então fazer o seguinte aqui. Primeiramente, eu posso já de imediato cancelar esse menos x elevado ao cubo do numerador com esse menos x elevado ao cubo do denominador e dividir 8 dividido por menos 2, isso dá menos 4. Né? Então vamos escrever aqui, limite de x tendendo a infinito. Aqui vamos ficar com o resultado dessa razão, que é menos 2, multiplicado por... Então aqui fica 1 mais x 5/8, x ao quadrado dividido por x ao cubo, que eu vou tirar esse x quadrado daqui, subtrair daqui, e aqui fica o x no denominador. Aqui também, né? Vou tirar esse x daqui, desse daqui, e aí vai sobrar 7/8. E aqui fica o x no denominador, né? Mais 2/8 ou 1/4, enfim, isso não vai alterar muito, porque o que vai predominar aqui é a incógnita x no denominador. Muito bem, isso aqui eu vou pegar e dividir por 1 mais esse x ao quadrado aqui, vou subtrair desse x ao cubo e vai sobrar 12 dividido por menos 2, isso vai dar menos 6, né? Então vai dar menos 6
Agora sim, menos 6, que multiplica 1 sobre x. Agora vocês estão percebendo aqui a variável x no denominador, né? Então quando eu tenho o x no denominador, então 5 dividido por 8 vezes infinito, então 5 sobre infinito, isso aqui vai dar 0. 7 oitavos, 8 vezes infinito, então 7 sobre o infinito, isso aqui vai dar 0. 2 oitavos, né? 1 quarto, 4 vezes infinito, 1 dividido por infinito, isso aqui vai dar 0. E aqui também 1 sobre infinito, isso daqui também vai dar 0. De modo que o resultado final dessa operação ficou assim. O limite dessa função da divisão de dois polinômios para x tendendo ao infinito, o valor é igual a menos 2, ou melhor, 8 dividido por menos 2 dá menos 4, né? Menos 4 é o resultado final. Eu só gostaria de lembrar aqui que esse resultado onde está escrito menos 2, eu dividi, isso aqui vai dar 8 dividido por menos 2, vai dar menos 4. Bom, eu espero que essa aula tenha contribuído para dar uma melhor compreensão das propriedades de limite. Meu muito obrigado a todos, desde já eu agradeço a atenção. Na próxima oportunidade nós teremos o estudo das derivadas. Até a próxima oportunidade, obrigado a todos e boas aulas.